Jeitinho brasileiro. Você sem sombra de dúvida já ouviu esse termo alguma vez na sua vida, e ele serve para justificar essa nossa atitude cultural diferente. Um povo mais amigável, gentil e o melhor, um povo muito malandro. Imagine um país onde a desonestidade é celebrada e a corrupção é uma norma diária. Bem-vindo ao Brasil. Em 2019, uma pesquisa do IBGE revelou que 62,4% dos brasileiros acreditam que a maioria das pessoas são desonestas. Hoje, eu vou te mostrar o outro lado do Brasil com Z, o Brasil que o gringo não vê. Na verdade, alguns veem sim, e eu vou tentar também, mais uma vez, abrir os seus olhos para a realidade. Vamos começar com a chegada dos portugueses. Lá em 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou nas terras que hoje chamamos de Brasil, na famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, ele não só descreve a beleza natural e os povos indígenas, mas também aproveita para fazer um pedido pessoal. Caminha pede que seu genro, Jorge de Osório, seja perdoado e liberado da ilha de São Tomé, onde estava exilado por ter assaltado uma igreja. Isso já mostra um indício de nepotismo. Mesmo antes de se tornar oficialmente uma colônia portuguesa, o Brasil já exibia sinais de favorecimento pessoal e troca de favores, ou o famoso toma lá da cá, uma mão lava a outra, ou o meu favorito. Quem quer rir, tem que fazer rir. Caminha, ao usar sua posição para pedir esse favor ao rei, plantou as primeiras sementes do que se tornaria uma prática comum na política brasileira. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que o nepotismo e o clientelismo foram práticas comuns desde o período colonial, impactando a formação política e social do país até os dias atuais. Já no século XIX, durante o Império, o Brasil presenciou a prática do voto de cabresto, onde coronéis locais controlavam os votos de seus subordinados. Esse controle era mantido através de trocas de favores e intimidações, garantindo que as elites continuassem no poder e perpetuando um sistema de corrupção e favorecimentos pessoais. Do nada esse vídeo virou uma aula de história, mas é que eu realmente quero que você entenda o quão enraizado na nossa cultura isso é, mas eu jamais imaginaria que chegaria ao ponto que chegou hoje. Existem duas subculturas que provavelmente vocês não conhecem e eu gostaria de mostrar para vocês, e eu tenho certeza de que elas te farão odiar compartilhar o título de brasileiro com essas pessoas. Como você pode notar no meu sotaque, eu sou carioca, e depois de anos transitando nos subúrbios e comunidades do Rio de Janeiro, eu percebi que existe a porra de uma onda sociocultural que estimula crianças e adolescentes a roubarem, e é bem mais complexo do que você imagina. Isso tudo começa com músicas de funk, que vangloriam o famigerado 157 e o 155, que são os artigos criminais referentes a roubo e furto. Aos poucos, essas músicas criam uma estrutura social dentro das comunidades, onde esses meliantes que vão para as regiões mais ricas do Rio de Janeiro para roubar são vistos como os brabos da favela. Diferentemente do traficante ou o soldado, que possui uma posição dentro da facção, o 157 é apenas um vagabundo que sai por aí roubando as pessoas na rua. E é aqui que eu te mostro a toca do coelho. Dentro dessa bolha subcultural das comunidades, os brabos da comunidade acabam se infiltrando na internet, no TikTok e Instagram, criando diversas trends, músicas falando sobre como eles são o terror da Barra da Tijuca, e como sempre, voltam com o da maçã, que simboliza um iPhone, quando vão fazer a limpa nos melhores bairros do Rio de Janeiro. Eles se tornam pequenas celebridades nesse nicho, que por conseguirem a atenção das menininhas e terem o dinheiro, fruto de seus roubos, acabam inspirando outros jovens a roubarem por hobby e status. E o buraco vai ficando cada vez mais fundo quando você descobre a relação de alguns rappers famosos que literalmente fazem músicas endossando o carro bicho, que significa um carro roubado. Tudo isso acontece há anos e seguirá acontecendo, pois está tão imerso na cultura carioca e brasileira que é tecnicamente impossível de se livrar desse problema. E tudo isso sempre começa no mesmo lugar, naquela vontadezinha de tirar vantagem, sabe? Muito parecido com outra rapaziada da internet, a galerinha do nicho black. Eu já falei brevemente sobre eles em outro vídeo aqui do canal e penso até em fazer um vídeo dedicado a isso. Mas basicamente, o nicho black é um universo que se estende por toda a internet, gerando e compartilhando maneiras de ganhar dinheiro das formas mais sujas possíveis. Segundo o SaferNet Brasil, em 2021, houve um aumento de 76% nos golpes digitais, destacando a proliferação do nicho black.
seja como os clássicos casos de estelionato, como venda de produtos que nunca são entregues, venda de e-books que prometem te emagrecer em 10 dias e produtos que dizem que vão te enriquecer do dia pra noite, ou até a criação de vaquinhas fake. Você já viu algumas dessas vaquinhas patrocinadas, onde são mostradas pessoas em estados completamente vulneráveis e de extrema necessidade, como no caso do Rio Grande do Sul? Bom, e se eu te contasse que algumas dessas vaquinhas são criadas por adolescentes de 16 anos que faturam milhões por mês com doações de pessoas comovidas com suas mentiras? Você acreditaria? E o mais bizarro é que existem centenas de influenciadores que endossam e influenciam outras pessoas a fazerem o mesmo. E até mostrando o próprio rosto. De repente, você vê milhares de pessoas fazendo esse tipo de golpe, alguns até usando inteligência artificial para mudar o que uma pessoa está falando. Tudo isso só para garantir a comissão de um produto que nem funciona. Isso se a pessoa receber, pois às vezes nem isso. E você pode até me questionar, o que essas duas subculturas têm a ver com o tema desse vídeo? Bom, ambos os casos são ideologias nocivas, que aos poucos entram no subconsciente das pessoas, fazendo-as acreditar que algo tão escroto quanto dar golpes online, assaltar pessoas inocentes e vender produtos enganosos não é tão ruim assim. Aos poucos, adquirindo cada vez mais adeptos. Burros, inteligentes, gordos, magros, brancos, negros, todos acabam se submetendo, pois é exatamente assim que acontece a influência de massas. E tudo isso só acontece por aqui, pois o nosso povo está doente já não é de hoje. E pelo visto, nada vai ser feito para mudar essa situação. Até porque quem realmente poderia nos tirar do fundo do poço está cavando um buraco mais fundo ainda para nós. Quer que eu te mostre como? Em 2016, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se envolveu em um esquema absurdo de desvio de verba de merenda escolar. A Operação Alba Branca revelou que uma máfia superfaturava contratos de alimentos para as escolas públicas, desviando cerca de 7 milhões de reais. E quem sofria com isso? Claro, as crianças que ficavam sem uma alimentação decente. E adivinha onde está Geraldo Alckmin hoje? Na vice-presidência do Brasil, junto com o nosso queridíssimo presidente Lula. Duas pessoas extremamente inocentes, né? Isso não te chocou? Tá, então vem comigo. Imagina só, por mais de uma década, de 1990 até 2004, um grupo de políticos operava um esquema de fraude nas licitações do Ministério da Saúde. Eles superfaturavam contratos para compra de remédios e sangue, desviando bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões. O resultado? Falta de medicamentos e tratamento adequado para a população que mais precisava. Eles ficaram conhecidos como os vampiros da saúde. Imagina quantas pessoas não perderam suas vidas na fila do SUS só para bancar a viagem para Disney desses pilantras. E só alguns deles foram presos. Mas esse caso aqui é o meu caso favorito. Os anões do orçamento. Esse escândalo veio à tona em 1993 e envolveu parlamentares de pouca influência, conhecidos como os anões do orçamento, que desviaram verbas públicas através de emendas ao orçamento. Um dos momentos mais bizarros desse caso foi quando o deputado João Alves alegou ter ganhado 221 vezes na loteria para justificar o dinheiro em sua conta. A investigação resultou na cassação de vários deputados, mas muitos dos envolvidos conseguiram seguir vida pública e continuam até hoje sendo políticos. O esquema desviou cerca de 800 milhões de reais. E eu poderia continuar aqui falando de mensalão, lava-jato, fundos de pensão, mas acredito que você já entendeu o meu ponto. Depois de ouvir tudo isso, chega a dar uma dor de cabeça, né? Mas na verdade, só quero te mostrar como o nosso país tem problemas extremamente críticos. E talvez você acredite que isso seja porque o Brasil é um país pobre. Não. Se tem uma coisa que o Brasil não é pobre. Eu, como nômade digital, já viajei uma cacetada de países ricos e pobres. Hoje eu me encontro na Camboja, um país que você provavelmente nem nunca ouviu falar. Também estive na Tailândia por cerca de 3 meses, e eu nunca me senti tão seguro em toda a minha vida. Mesmo sendo países pobres e tendo diversos problemas, eles têm um povo extremamente honesto, simpático e amigável, assim como o Brasil. O PIB per capita da Tailândia gira em torno de 6.910 dólares em 2022. E mesmo assim, os casos de roubo a cada 100 mil habitantes gira em torno de 1,5. Já no Brasil, com um PIB per capita de 9.458 dólares, esse número chega a 695. E se esses números não te assustam, me desculpe, meu amigo, mas você já está morto por dentro. Mas se eles te deixam puto, indignado, triste ou inconformado, você não precisa se sentir assim. Como eu já disse, eu vivo como nômade digital já tem um bom tempo.
E a quantidade de boas experiências que eu vou levar para toda a minha vida são imensuráveis. Não preciso me preocupar com nada que tenha acontecido no Brasil, porque felizmente percebi que não preciso ficar acorrentado nesse bendito lugar para ser feliz. O mundo tem muito mais a oferecer do que o Brasil, e eu realmente quero que vocês não só percebam isso, mas também tomem uma atitude em relação a isso. Nosso canal é 100% fechado com a 7, não só pela publicidade, mas porque eles perpetuam o que eu mais valorizo nessa vida: a liberdade. Você não precisa fazer como eu, que fico poucos meses em um país e rapidamente mudo para outro. Você pode escolher morar em países como a Irlanda, que tem sido uma ótima porta de entrada para os brasileiros no mercado europeu. Ou talvez ir para Dubai e fazer um networking insano. Vir para o Sudeste Asiático, onde o real é valorizado e existem diversas ilhas paradisíacas. As suas opções são quase infinitas, e a melhor forma de explorá-las é com a 7, que facilita residências, contas offshores e cidadanias. Inclusive, muitos de vocês provavelmente possuem o direito de tirar cidadanias italianas e portuguesas, que são 2 dos passaportes mais fortes do mundo, te possibilitando viajar sem visto para uma cacetada de países, como os Estados Unidos, por exemplo. Não deixe esse tipo de coisa para depois, pois talvez o depois seja tarde demais. E não para por aí, também conseguimos um acordo especial para você. Através do link da descrição e do QR Code, você pode acessar gratuitamente a comunidade VIP por 30 dias. Lá, você pode se conectar com diversas pessoas que estão saindo do Brasil ou que já saíram, além de especialistas em internacionalização prontos para te auxiliar e tirar todas as suas dúvidas. É uma excelente oportunidade para fazer networking com pessoas que estão viajando pelo mundo e ganhando dinheiro pela internet. O valor avulso desse acesso é de $20, mas você pode obtê-lo totalmente grátis, apenas fornecendo o seu e-mail e o seu nome. Além disso, você receberá um e-book com 5 opções para uma vida livre de impostos. Não sabemos até quando essa oferta vai estar disponível, então aproveita agora. Fazer esse tipo de vídeo realmente me faz colocar as coisas em perspectiva. Será que realmente vale a pena ficar nadando contra a maré? Será que realmente existem pessoas despertando para a realidade assistindo esses vídeos? Porque no fim do dia, quando chegarem as eleições, novamente, milhares, se não milhões, de pessoas vão vender seus votos para aqueles mesmos políticos safados de bairro, que vão se eleger e continuar fazendo os mesmos casos antigos de corrupção, as mesmas licitações que prejudicam a vida do brasileiro médio e acabam normalizando todo esse jeitinho brasileiro que nós tanto conhecemos. Até esse ponto, eu confesso que eu acreditava que o mundo era justo e que todos aqueles que praticam o mal acabariam pagando pelos seus erros aqui mesmo na Terra. Mas depois de ver o quão fácil é a vida de golpistas, políticos corruptos e pessoas criminosas no Brasil, realmente me faz questionar muita coisa. Eu seguirei fazendo o que eu tenho feito, sem me preocupar com o que os outros têm feito de errado ao meu redor. Até porque o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo.